Vocês estão com a sensação de que a gente está vivendo cada vez mais uma distopia? Eu tenho feito esse debate com algumas pessoas no cenário literário e aqui nas redes sociais o escritor Ricardo Labuto Gondim comentou que no livro dele, Pantocrator, de 2024, ele escreve no pós-fácil o seguinte: eu não creio em distopias. O que a gente tem em oposição à utopia é o que a gente chamaria de realidade. E essa fala dele ficou martelando na minha cabeça porque fez total sentido com o debate que a gente tem feito. Deixa eu só contextualizar para vocês, porque as narrativas distópicas que a gente conhece, as que são mais populares, porque foram amplamente publicadas por várias editoras aqui no Brasil, elas nasceram, elas surgiram no século XX e a gente tem que entender qual era o contexto do mundo naquela época, porque a literatura não se produz sozinha, isolada do resto do mundo, né? A maioria das distopias que foram produzidas nessa época estavam criticando regimes totalitários, né? Regimes autoritários. Então a gente tem que lembrar que o mundo tinha acabado de passar por duas grandes guerras mundiais. A gente teve a ascensão ali dos fachos, né? E da galera da suástica. Tivemos também uma revolução atrás da outra, então o mundo estava bem agitado. E por fim a gente teve também a tensão da Guerra Fria, né? Que foi o momento que o mundo se dividiu em dois blocos: o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. E apesar de se chamar Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética não se enfrentavam diretamente. O que acontecia era que a indústria capitalista produzia dia sim, dia também, muita propaganda anticomunista. E isso a gente pode verificar através de filmes de Hollywood, né, de agências de notícia e think tanks, né, que produziam informações, dados, pesquisas e tal, e era disparado para todos do bloco capitalista, né? Provavelmente você cresceu ouvindo e assistindo coisas que associavam a União Soviética a um regime totalitarista. Inclusive, tem um vídeo aqui no Instagram que eu gostei muito do Anarconerd, que comenta, que fala, né, sobre como o capitalismo conseguiu recontar a história, construir essa narrativa e disputou a mente das pessoas, moldando a percepção pública de como o comunismo nunca poderia dar certo. E daí essa propaganda toda também ajudou, né, influenciou as políticas externas e internas dos Estados Unidos, que aí justificou algumas intervenções militares, né, uma certa distribuição de bases ao redor do mundo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente tinha um grande debate no século XX por meio dos pensadores, sociólogos, que era a ideia ali, o conceito da hipervigilância, né? Tava todo mundo discutindo sobre, pô, vai chegar esse momento mesmo em que a gente vai ter que abrir mão da nossa privacidade, da nossa liberdade em troca de segurança, que era exatamente o discurso do bloco capitalista, que queria ali policiar o mundo, né? Proteger, preservar o mundo da ideologia comunista. E se a gente avançar um pouco mais no tempo, a gente vai ver que as preocupações distópicas, elas não só continuaram, como também elas se intensificaram. Porque agora a gente teve diversos golpes militares na América Latina financiados por países capitalistas, como os Estados Unidos. Inclusive, a gente teve aqui no Brasil, em 64, a ditadura empresarial militar, que aproveitou da oportunidade para enfraquecer a democracia, consolidar poder e desarticular adversários políticos. Esse momento da história brasileira foi marcado por censura, repressão e a implementação de políticas econômicas que beneficiaram apenas a elite em detrimento da população. Ao mesmo tempo que a gente vai ver ali os Estados Unidos sancionando países socialistas, né, ameaçando também quem faz transações com esses países, financiando golpes e apoiando guerras, como a gente vê agora recente em Gaza. E tudo isso para manter o capitalismo funcionando. A gente pode citar também o poder e a influência das big techs e dos bilionários donos de redes sociais. Eles desafiam o judiciário de qualquer país que eles quiserem. Estão assumindo cargos estratégicos em governos capitalistas, possuem dados pessoais de todas as pessoas, né, que são consumidores das redes e sites que eles são donos, e controlam o consumo das massas, né, através dos algoritmos, das IAs, que agora estão em todos os lugares no meio digital. Agora, fala sério, isso já não seria suficiente para disparar um alerta em qualquer escritor de distopia, se no século XX a questão da hipervigilância era discutido e debatido, era uma preocupação. Hoje em dia, as pessoas nem pensam mais antes de ceder esses dados para as redes sociais quando baixam, né, quando aceitam ali os termos e condições. Aí eu quero destacar também a exploração do trabalhador no século XXI. A gente tem a precarização do trabalho, a uberização e a falta de direitos básicos, né, de condições mínimas de trabalho, como sintomas de um sistema que vai visar o lucro acima de tudo. A insegurança no emprego é uma das principais marcas do capitalismo, né? Você que está me assistindo é um trabalhador que enfrenta jornadas extensas de 8, 10 até 12 horas por dia, em escalas de 6 por 1, 5 por 2, e sente que o seu tempo nem te pertence mais. Isso não é normal. No capitalismo,
o seu tempo não é realmente seu. Você sente, você percebe o quanto você tá preso numa rotina que drena sua energia. E assim, essa dinâmica do capitalismo, ela impede que as pessoas busquem educação, lazer e até mesmo relações significativas, né? Amizade ou um relacionamento amoroso, criando uma sociedade de pessoas cansadas e desconectadas, né? Alienadas do mundo, das pessoas. Quando você quer estudar, você tem que escolher um curso que não vai exigir tanto tempo e energia de você, porque você não tem pra dar, né? Não dá pra sonhar, porque sonhar significa não poder estudar saudável. E você sabe porque no capitalismo você é uma máquina que gera lucro para outra pessoa, enquanto abre mão de atividades que você ama. O pior é que essa dinâmica tá sendo normalizada cada vez mais, só que não deveria ser, né? Porque autores de distopia sempre nos alertaram com essas histórias que eles escreveram no século XX, pra gente não aceitar o inaceitável. Afinal de contas, não é liberdade quando você só tem a opção de trabalhar por um salário mínimo numa escala abusiva, em péssimas condições de trabalho, ou morrer de fome. Isso não é liberdade, isso não é opção. A gente tá mesmo aceitando que o modo de produção ativo e dominante agora, nesse momento, ele é satisfatório? É satisfatório para você trabalhar até a exaustão? Se a gente mal tem tempo para se relacionar com outras pessoas, para a gente estudar e fazer as coisas que a gente quer, a gente vai ter realmente tempo para se organizar politicamente? Ou a gente acaba ficando alheio às pautas, aos debates, às discussões do mundo? Então, gente, é o seguinte, a precarização do trabalho e a alienação do trabalhador tem um motivo para existir, serve a interesses, né, da ideologia dominante. Então, nada é por acaso, nada é acidente, tudo tem um motivo. Quanto mais a gente tá desorganizado, quanto mais alheio e alienado a gente tá, mais fácil para esses interesses prevalecerem. Então a gente precisa se lembrar todos os dias que isso que a gente vive não é normal. A gente não pode se conformar. A gente tem que falar sobre como enfrentar a ordem estabelecida, porque a nossa realidade é distópica e ela tá destruindo o mundo e também vai destruir a gente. Mas talvez a gente ainda tenha como mudar o curso dessa história, né? Não em busca de um futuro utópico, né? Mas num mundo justo e humano. É o mínimo